Muitos admiraram extremamente como é possível estes homens são todos galileus. E, no entanto, cada um nós ouve falar em nossa própria idioma. Então, aqui, partos medos, em todos idiomas. Só até aí. Amém? A igreja pode tomar seus assentos. Amém? Eu fiquei surpreso quando eu recebi o convite para trazer uma palavra. Porque a palavra de Deus, ela é santa. A palavra de Deus, ela é sagrada. Então, quando você recebe um convite para abrir a palavra de Deus, é com muita honra e com alegria que nós estamos todos reunidos. Mas a Bíblia diz aqui que muitos se admiravam como é possível esses homens galileus. Para mim tomar posse do nosso texto, nós vamos voltar lá em Êxodo. A Bíblia diz que lá em Êxodo tinha um povo, uma cidade. Esse povo se reuniram e em algum momento, pastor, eles falaram: vamos construir uma cidade para chegar até o céu. Mas a Bíblia diz que aquele povo falava a mesma língua. E a Bíblia diz que aquele povo começa a trabalhar fazendo tijolo de dia após dia. E a torre de Babel começa a se levantar ao céu. O povo falando a mesma língua, a mesma tradição, se comunicando com o mesmo. Aí Deus olha para baixo e fala assim: eu vou descer lá agora. Eu vou descer até na terra, vou saber o que eles estão fazendo. O Deus, muitas vezes, quando você dobra seu joelho na madrugada ou na tarde, quando ele não desce, ele envia o anjo dele até lá embaixo. Glória a Deus. Aleluia. Mas ele quer saber a sinceridade que está no seu coração. O que você está construindo? A Bíblia diz que aquele povo começa a construir aquela cidade. Aí o Senhor fala assim: eu vou descer lá agora. Aí a Bíblia diz que o Senhor desce e faz uma confusão entre os povos. Daqui a pouco começa a falar o grego, o hebraico, o japonês, o chinês, ninguém entende mais nada. Quando um pedia um tijolo, outro dava um pedaço de pau. E a obra toda parou, começou uma confusão. Mas só que aqui no livro de Atos é diferente. Aqui é diferente. Porque a Bíblia diz que Deus chama Ezequiel no sonho e fala: Ezequiel, bora comigo passear ali. A Bíblia diz que ele chama Ezequiel e leva ele até um leço de vale seco. Aí ele fala: Ezequiel, tem como dizer, Ezequiel? Tem como? Ele fala assim: eu não, Senhor, mas você tem, Senhor. O que eu quero te dizer nessa noite? Aí a Bíblia diz que Deus fala para Ezequiel: então fala para esses ossos. Fala para esses ossos secos nessa noite. Aí a Bíblia diz que quando Ezequiel fala com os ossos começam a se bater um com os outros. Mas não era à toa, era a presença do Espírito Santo que estava ali. Aí quando o Espírito Santo começou a chegar nos ossos, os ossos começaram a fazer zoada, começou a fazer barulho e começou a se levantar. O Espírito Santo nessa noite ele vai bater em ossos. Ele vai falar em língua nessa noite. Porque quando o Espírito Santo chega na casa, as línguas têm que sair, as línguas têm que falar. Eu não estou entendendo porque que esses crentes fazem zoada. Eu não entendo porque que esses crentes é zoar dentro. Mas não é nós que é zoar dentro. É a presença, quando ela chega, nós não aguentamos. Quando Deus chega na casa, nós temos que falar em línguas.
Quando Deus chega na casa, nós temos que saltar. E agora, esses homens estão se reunindo num só lugar, igual nós estamos aqui à noite. Porque a Bíblia diz que o Senhor, no dia da partida, reuniu todos. Eu falei, olha, eu fico imaginando o momento que Deus subiu ao céu, a despedida. Eu fico imaginando naquele momento todos os profetas, todos reunidos, nós estamos reunidos aqui agora. Ele falou, vai chegar a hora que eu vou subir ao céu agora. Eu fico olhando as lágrimas naqueles homens saindo naquele momento. Eu fico eles pedindo para Deus ali. Eu fico vendo ele falar, Senhor, e agora como é que nós vamos fazer? Ele fala assim, não se preocupe, porque eu vou deixar o meu consolador com vocês. Eu vou deixar o meu consolador com vocês. Nessa noite o consolador está conosco. Ah, mas ele dá uma ordem para ele. Eu falei, vá. Se reúne todos. Reúne todos. Até que do alto venha o vento. Até que do alto venha o poder. Lá naquela cidade, Deus desceu para ver o que estava acontecendo. Lá naquela cidade, Deus confundiu as línguas. Agora aqui em Atos dos Apóstolos, o Espírito Santo desce e torna a confundir as línguas de novo. Aí os galileus perguntam, o que está acontecendo com esse povo? Mas agora era diferente, agora era a presença. Agora era a presença. A presença, ela confunde com embriaguez. Porque a Ana, quando estava na porta do templo, que ela começou a bater com os lábios, o profeta vira para ela, embriagada de novo, mulher. Agora a presença do Espírito Santo. Ali ela estava cheia da presença. O que eu quero dizer para a igreja hoje? A presença. Se enche da presença de Deus. Nós estamos todos reunidos no mesmo lugar. Nós estamos todos reunidos em nome do mesmo Deus, do Supremo, do Altíssimo, o Criador do céu e da terra, aquele que pode todas as coisas, aquele que pode quebrar as correntes, aquele que pode levantar o enfermo, aquele que fala que não tem mais jeito, igual já foi falado nessa noite. Não tem mais jeito. Os médicos falaram que não tem mais jeito. Mas quando ele desafia Deus, a Deus falou, eu gosto, é assim que ele desafia. Não foi diferente comigo também. Porque eu vi falar da palavra de Deus. Mas eu era viciado no louco. Eu bebia 1 litro de velho barreiro todos os dias. Todos os dias bebi um litro de velho barreiro. Mas foi uma promessa que eu fiz a Deus. Eu vim falar desse Deus um dia no meu serviço. E eu toda vez eu falava para minha família que eu ia parar de beber. Mas com 30 dias voltava a beber de novo menos dias. E quando foi um dia eu falei para Deus. Eu falei, Senhor, eu só vim falar de Ti. Mas Tu é esse Deus que eu vejo falar tão poderoso. Isso que é maravilhoso. Isso que é grande. A partir de hoje eu não vou colocar mais uma gota de álcool na minha boca. Mas com uma condição, Senhor.
No dia que eu colocar uma gota de álcool na minha boca, eu quero que você pese a mão sobre mim. E eu fiquei com medo até hoje. Porque eu tenho medo desse Deus. Porque quem não tem medo de Deus, ele não crê nele não. Porque o nosso mesmo Deus, que ele tira depois do quarto dia morto, ele tem a chave da morte na mão. Ele tem o poder de mandar e tirar do inferno. Eu falei, Senhor, tu é grande, o Senhor é grande. Eu faço o voto de aliança contigo. Eu quero saber o voto que tu vai fazer hoje com Deus. Eu quero saber o que tu vai jogar fora hoje nessa madrugada. Porque Deus está caçando o coração nessa noite. Coração que quer fazer um voto sincero. Que coração que quer desafiar Ele. Deus gosta de quem desafia. Deus gosta daqueles que jogam o joelho no chão e fala: a partir de agora, Senhor, se tu operar, eu vou fazer a minha parte. Eu faço uma promessa para ti. Porque para Deus não precisa saber falar. Para Deus não precisa saber cantar. Você tem que colocar a sua disposição dele. Coloca-se à disposição de Deus. Fala: Senhor, me capacita. Me capacita nessa madrugada, Senhor. Me instrui como teu instrumento. Eu quero te servir melhor agora, Senhor, nessa madrugada. Eu não só quero vir sentar nessa cadeira do culto, mas eu quero participar agora, Senhor. Eu quero fazer parte da tua família, Deus. Eu quero que tu olhe lá do céu e fala: tá lá o meu servo. O servo se colocou à disposição. O servo que disse não. Porque todos aqui dentro hoje tem algo para dizer não para Deus hoje. Todos têm algo para falar: Senhor, eu preciso melhorar mais. Eu preciso deixar isso para trás, Senhor. Eu preciso me dedicar mais à obra. Porque se você não se dedicar, o derramamento não vai chegar. Ele vai vir até perto. Ele vai vir até perto da porta. Mas precisa que você abra a porta. Deus precisa que você se entregue mais. Deus gosta de pessoas que desafiam. Deus gosta de pessoas que se colocam à disposição. Senhor, tu está me chamando para onde? Que direção? Mas muitas vezes nós oramos errado. Nós oramos errado, cantor. Eu vejo a senhora falar aí agora. E tudo que Deus direcionava a ela, só que ele é o contrário. Quando nós entramos no barco, que Jesus entra também, você pode jogar os remos para fora. E fala assim: o barco está na sua direção. Quando nós aceitamos Jesus como um Salvador na nossa vida, agora não é eu mais, é o Senhor que opera. Tudo que eu vou fazer está na sua direção. Muitas vezes você vai fazer uma coisa simples. Eu vou mudar esse cofre bem aqui de lugar amanhã cedo. Peça a direção de Deus. Que não é mais você. Moisés, toda vez que ele ia para a guerra, preste atenção, toda vez que ele ia para a guerra, ele pedia a direção de Deus. Mas por quê, irmão? Ele não se via um Deus, o Senhor dos Exércitos, se via. Não precisava ele pedir a direção de Deus, porque Deus era supremo, ele é o Criador, ele é que dava as guerras. Mas Deus gosta de pessoas que pedem a direção para ele.
Como é que aceita a tua vontade, Senhor? Como é que antes de eu ir para o culto, Senhor? Como é que seja esse culto agora? Porque o culto começa dentro de casa. O culto começa lá na casa. Na hora que você está se arrumando, você está louvando, está glorificando a Deus. Senhor, dirige o culto. Porque quando nós entregamos a nossa vida na direção de Deus, quando você levanta de manhã cedo, que você sai para fora para o serviço, tem um anjo na frente. Quando você volta de novo, o anjo está lá de novo. Porque você está debaixo da direção. Você é de uma descendência de Abraão. Você tem promessa. Você tem promessa para Deus. Você quer saber por que você tem promessa? A Bíblia diz que Abraão pega a sua concubina e tem um filho com ela. E a Bíblia diz que Agar vai crescendo, o orgulho aumentou, cresceu. Chega um momento que Abraão tem que expulsar Agar. E a gente vai ver nas escrituras que Abraão era um homem rico, mas ele só dá um alforje de água para Agar. Mas nada ele deu para Agar. Vai para o deserto. Só que no meio do caminho essa água começa a acabar. Olha como é que você tem promessa. Você tem promessa. E quando a água acaba, o sol escaldante começa a judiar. E chega um momento que as forças acabam. A gente fica até sem comer, mas sem beber não dá conta. A Bíblia diz que Agar coloca a criança debaixo de um pouco. E a Bíblia diz que há um tiro de 100 metros de distância do arco. Para não ver a criança morrer, ela vira as costas e começa a chorar. Olha quem é que tem promessa, como é que é. Só que Deus escuta o choro da criança. Deus escuta o choro daqueles que choram de madrugada. A Bíblia diz que a gente vai ver em alguns capítulos o anjo descendo e falando. Mas o choro subiu em cima. Quando o choro chega lá, não dá tempo do anjo descer. Lá de cima o anjo diz: Agar, por que te aflige? A rocha brota água. Aquele que tem promessa, quando chora, muitas vezes o anjo não desce, ele grita lá de cima. Pensando em você que Deus não te vê, que Ele não te assiste. O que eu quero te dizer essa noite: não desista dessa palavra. Não desista de buscar. Não desista de santificar, de ficar mais próximo de Deus. Porque Ele está te assistindo. O anjo está descendo para vir buscar as tuas orações. E eu agradeço a oportunidade em nome do Senhor Jesus. Aleluias! Deus, Ele é fiel. Ele é soberano. Passo a oportunidade para a irmã Rejane estar fazendo aquilo que Deus colocar no seu coração, em nome de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Cumprimento a amada igreja com a santa paz do Senhor. É momento da gente buscar o Senhor, igreja, com